Aleluia. Feche seus olhos, quero fazer uma oração. Paizinho querido, nós te agradecemos, Deus. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Jesus, porque sem você nós não somos ninguém, mas com você nós somos filhos. Muito obrigado, Jesus, porque o teu amor rasgou o véu. Obrigado, Jesus, porque você nos transportou do mundo de trevas, no mundo de escuridão, e nos colocou no mundo de luz. Obrigado, Jesus, porque sem você nós estávamos vagando pela terra, perdidos no pecado, mas você foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que nos aliançou novamente com Deus e nos levou de volta para o jardim. Muito obrigado, Senhor, porque a tua graça e o teu perdão nos move nessa terra para reinar em vida. Obrigado porque a tua graça nos habilita para reinar como rei e sacerdote. Muito obrigado, Jesus. Essa manhã eu não quero menos do que sair daqui incendiado pela tua presença. Tudo que eu quero essa manhã, Deus, é sair transbordando da tua presença, porque mais vale um dia na sua casa do que 1000 em outros lugares, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, nos leva profundo nessa manhã. Nos leva cada vez mais profundo essa manhã, em nome de Jesus. Erga sua mão direita e fala assim: em nome de Jesus, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, para dizer que tudo o que eu quero essa manhã é viver milagres, em nome de Jesus. Só quem crê nessa palavra e ama Jesus, dê um glória a Deus, um aleluia bem alto aí. Amém, Deus abençoe. Pode aplaudir ao Senhor, vamos lá. Aonde estão os apaixonados por Jesus? Glória a Deus. E só prego se pelo menos 40 pessoas estiverem aqui incendiadas por Jesus. Quem está comigo essa manhã? Vamos lá, irmão. Só está começando. Eu lembro que há muito tempo atrás a gente podia nem se reunir. A gente se reunia pelo Meet, né? Quem já usou o Meet aqui, diga amém. E não tem como não ter um coração grato ao Senhor. Porque, irmãos, Deus está fazendo algo incrível. Nós precisamos fazer 2 cultos, não é para agradar gregos e troianos não, meu irmão. É porque não está cabendo gente mais aqui. Alguém pode celebrar o Senhor por isso? Isso significa, não é que a igreja Vitória está famosa. Significa que Jesus está avançando o seu reino sobre a terra. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nós não somos uma religião. Nós somos uma igreja que ama Jesus. E se tem um altar aqui nesse lugar, não é para um homem, é para Ele. E se tem um nome aqui que é exaltado, não é o do homem, é o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Amém? Eu quero falar essa manhã sobre montanhas. Fala comigo, montanhas. Irmão, quero te falar uma coisa. Você vai sair essa manhã com uma fé capaz de mover montanhas. Ah não, se for depender desse amém, glória a Deus, não vai não. Vamos de novo. Você vai sair essa manhã com uma fé capaz de mover montanhas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que é, tem gente que não é. Meu pai fala uma coisa muito legal, que a unção é assim, uns são e outros não são. Então, Deus ama todo mundo, irmão. Mas só consegue viver vida extraordinária quem tem coragem de andar sobre as águas. Quem tem fé é para falar para a montanha se mover, irmão. Então deixa eu te falar uma coisa, essa é uma manhã que Deus vai chacoalhar você, para você entender que a sua vida está muito normal, que Deus te chamou para uma vida anormal, né? O chamado de Deus para mim e para você é um chamado sobrenatural, anormal. E agora não tem mais problema nenhum. Quem está me enxergando aí atrás? Todo mundo? Você pode olhar pelo telão também, se você quiser. Amém? Esse pessoal da mídia aqui, os midianitas, está amarrado. Os nossos mídias, a galera top demais, irmão. Mas eu quero que você entenda algo, irmão. Fala comigo assim: a justiça de Deus revela o caráter de Deus. Presta atenção, eu não quero aqui pregar uma coisa extrema de graça de Deus, mas ao mesmo tempo eu quero que você entenda que o Deus que você serve, Ele te escolheu não porque você é bom, Ele te escolheu e te chamou porque Ele é bom e ama você. É tudo sobre Jesus, irmão. Tudo é sobre Ele, dia após dia, amém? E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é, o salário do pecado é o que? A morte. Adão pecou, irmão, Eva e Adão pecaram. Então, se pecou, tem que ter morte. Então, como Deus ele não negocia o seu caráter, Ele falou assim: se vai ter morte, não vai ser dos meus filhos, eu vou morrer no lugar deles. Então Ele veio e morreu na cruz por mim e por você, para tomar o nosso lugar. É a morte que precisa pagar o preço do pecado? Então eu vou morrer no lugar deles.
Isso é a justiça de Deus, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, essa justiça te faz entrar com confiança na presença do nosso Pai. Eu não sei você, mas por muito tempo eu pecava, eu não conseguia orar, e eu falava assim, cara, eu não vou orar de novo, porque eu já pequei 30 vezes a mesma coisa, e me afastava cada vez mais de Deus. Só que Deus me deu uma metanoia, porque arrependimento, irmão, não é você ter remorso do pecado, arrependimento é você mudar a sua cabeça. Deixa eu falar uma coisa, Deus não quer mudar o seu comportamento. Pega essa chave, irmão. Deus não quer mudar seu comportamento, Deus quer mudar a sua natureza. Vou falar de novo. Deus quer mudar o seu DNA. Quem você é, Ele vai fazer você de novo. É uma nova vida, um novo tempo, uma nova criatura. Quem está aí, diga amém. Esse é Jesus, que faz tudo novo. E sabe de uma coisa, eu acho muito interessante, porque Ele olha para nós e fala assim, olha, você precisa entender algo. No reino de Deus tem um segredo, que se chama fé. E a fé, irmão, move montanhas. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 17, versículo 20. Fala para o seu irmão assim, você é fé de mais ou fé de menos? A Bíblia diz assim, olha, e ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá. Bem forte comigo, finalzinho, todo mundo, 1, 2, 3, nada será impossível para vocês. Abre a sua boca, irmão, vamos lá, 1, 2, 3, nada será impossível para vocês. Olha para quem está do seu lado e fala isso, nada será impossível para você, nada será impossível para você. É impossível para quem não crê e não tem fé, mas para aqueles que conhecem o Deus vivo e verdadeiro, sabe, não existe impossível para o nosso Deus. É impossível você dar certo de novo, você caiu, você está frustrado, para você é impossível, mas para Deus nada é impossível, Ele faz tudo novo. Deus está aqui, irmão. Então se Deus pode fazer tudo que é impossível, por que você se acostumou com uma vida possível? Por que você se limita a ver uma vida regrada, sendo que você pode dizer para o monte, move daqui para lá? Pastor, eu sei que você está falando, eu até acredito, mas eu nunca vi isso acontecer. Para você ver, irmão, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você move um monte. Então se a gente não tem coragem para mover montanha, qual é o tamanho da nossa fé? Olha para o seu irmão devagarzinho de novo, por favor. Me ajuda a pregar, irmão. Fala para ele assim, olha, essa manhã você vai aumentar a sua fé. Pastor, como é que eu aumento a minha fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e o quê? E ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus, irmão. Quanto mais você ouvir a voz de Deus, mais a sua fé aumenta. Deixa eu te falar uma coisa, o nosso problema com a fé não é não acreditar em Deus, mas não é perceber que Deus tem uma voz que é muito poderosa. E a voz de Deus, ela fala para gregos, para judeus, não importa quem é. Quando você entende que Deus tem uma voz que pode criar as coisas, irmão, tudo que existe nesse mundo foi criado pela voz de Deus. Sabe o sol que brilha lá fora, a lua, as estrelas, tudo foi criado pelo som da voz de Deus. A voz de Deus é tão poderosa, e eu quero que você entenda hoje, a sua oração hoje no final vai ser, Senhor, eu preciso ouvir sua voz. Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, porque a sua voz alimenta a minha fé, é a tua palavra que faz com que a minha fé aumente. Quem está aí, diga amém. Irmão, estou muito empolgado. Hebreus capítulo 11 diz assim, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Sabe, eu acho que falta a gente ter mais coragem, sabe, Klaus, de ousar no Senhor. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, hoje nós estamos dando um passo gigante de fé. Por quê? Se vem todo mundo, fica ok, lota. Mas sabe qual é o nosso coração? Vai lotar os 2 cultos. Deixa eu falar de novo, vai, tem gente que não está com fé igual eu. Vai lotar os 2 cultos. E eu não vejo a hora do 3º culto.
e não vejo a hora de um lugar maior. Sabe por quê? Porque nada é impossível para o que crê. Deixa eu te falar uma coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente tem que ter fé. Sabe, a fé para nós é o combustível para a gente viver na terra. O que nos faz diferente, irmão, das pessoas é o Espírito Santo de Deus em nós, e Ele opera através da fé na nossa vida. Sabia que você já tem o Espírito Santo dentro de você? Quem sabia disso? Deixa eu falar uma coisa, o maior dos Espíritos habita em você. O maior dos Espíritos habita em mim. Eu sou a casa que Ele escolheu para morar. Por causa disso já posso suportar. Presta atenção, irmão. O que habita em você não é um espírito pequeno, não é um espírito mundano, não é um espírito maligno. Quem habita em você, dentro de você, se chama o Espírito Santo de Deus, o maior dos Espíritos. Você carrega isso dentro de você, então deixa eu te falar, hoje você vai sair daqui ativado para viver fé nesse ano. Sabe por quê? Porque é o melhor ano da sua vida, irmão. E você precisa viver milagres de fé na sua vida. Sabe, quando você tem uma doença, a gente ora por fé para ser curado. Quando você precisa fazer algo e Deus uma oferta, abrir uma porta, é por fé, irmão. A fé de Deus. Só que é o seguinte, hoje eu quero te levar para um novo nível de fé, irmão. Porque a gente teve um entendimento de que a fé era a mesma coisa do que rito religioso. Você achava que quanto mais eu fizesse as coisas para Deus ali, da religião, mais fé eu tinha. Aí você vê o cara jejuando bastante, você vê o cara levantando a mão toda hora, fala assim, esse cara tem fé. Olha que cara de fé, como ele levanta a mão. Olha como ele dobra os joelhos. Deixa eu falar uma coisa, irmão, a fé não tem nada a ver com religião. Fé não tem nada a ver com o que você faz. Fé tem a ver com a voz daquele que faz. Fala para o seu irmão, acorda, irmão. E olha como é interessante, Mateus capítulo 8, versículo 10. Eu quero trazer aqui duas histórias para você. Mateus capítulo 8, versículo 10, olha o que a Bíblia diz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Sabe, esse versículo eu peguei só ele, só para a gente, vou te resumir a história. Jesus está passando e um centurião chega para ele e fala assim, Jesus, é o seguinte, eu também sou do exército, sou soldado, e eu sei exatamente como funciona, você dá uma ordem, todo mundo obedece. Por isso, Jesus, não precisa nem ir na minha casa, me dá só uma palavra, para vir cura para minha casa. O que ele pediu? Uma? Fala mais forte, uma? Jesus, só libera a sua voz, é o que eu preciso. Não precisa entrar, não precisa tocar, não precisa chacoalhar, não precisa dar nada, só libera a sua voz. E sabe o que Jesus fala? Ele olha assim para o centurião, eu imagino assim, você é o bichão mesmo, hein, cara? Você fala e filma? Olha aqui, eu nunca vi, nem em Israel, um homem com tanta fé. E sabe o que é o mais interessante dessa história? Que esse centurião, ele não era judeu. Ele não conhecia as regras do jogo, ele não conhecia a lei, ele não sabia a Torá, ele só sabia que tinha um homem que estava revolucionando as coisas, e ele olhou naquele homem, encontrou uma graça que não está em regras de fazer ou não fazer, mas um amor que preencheu o coração dele. Ele falou assim, esse cara pode mudar a minha vida, e eu sei que nem precisa ele ir lá, se ele só falar, ele vai mudar a minha vida. Esse cara, esse centurião, ele teve um encontro com a bondade de Deus, e toda vez que você tem um encontro com a bondade de Deus, você descobre que tudo que você precisa é fé na voz de Deus. Sabe, o que vai aumentar a sua fé, irmão, mais ainda é você entender isso. A minha fé não está na mão de Jesus apenas. Irmão, bate assim na sua cabeça assim, vai. Pega essa chave, irmão, fala assim, eu vou colocar a fé no lugar certo. A fé não tem que estar no coração de Jesus. A fé não tem que estar no olho de Jesus. No olho a gente acha paixão. A nossa fé tem que estar na palavra de Jesus. Ah, pelo amor de Deus, alguém está acordado aqui essa manhã? Não prego mais se o Lucas não dá uma glória a Deus bem alta aqui essa manhã. Não, aleluia.
A nossa fé tem que estar na palavra de Jesus, irmão. Porque a palavra dele traz vida, a palavra dele traz destino, a palavra dele cura, a palavra dele muda. É na palavra de Deus que você tem que colocar a sua fé. Só uma palavra para mudar a minha vida, só uma palavra. Libera a palavra, Jesus, nem precisa ir lá. Isso é tamanha fé, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. O que você precisa hoje é colocar sua fé na palavra de Deus. Para de colocar sua fé no mundo. Para de colocar sua fé no seu dinheiro. Para de colocar sua fé no governo Bolsonaro. Para de colocar sua fé no governo Lula. Nada disso vai mudar sua vida. Para de colocar sua fé num santo, numa estátua. Para de colocar sua fé numa cruz vazia. Coloca sua fé na palavra de um Deus que é vivo, que morreu, mas ressuscitou e está vivo. Vamos lá, alguém aqui essa manhã? Isso muda o nosso entendimento, irmão. Presta atenção, Mateus capítulo 8, 26, no mesmo capítulo, Jesus está com seus discípulos e vem uma tempestade, e Jesus está dormindo em meio à tempestade, e eles começam a ficar com medo, mano. Os discípulos de Jesus, pertinho de Jesus, comiam com Jesus, acordavam com Jesus, achavam que conheciam Jesus, mas não conheciam Jesus. E aí de repente Jesus acorda e fica muito bravo. Olha o que ele fala, Mateus capítulo 8, versículo 26. Ele acorda naquela tempestade. Na verdade não, acordaram ele. Jesus, por favor, você não está vendo a tempestade? Mateus capítulo 8, versículo 20. Olha o que a Bíblia fala. Então ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Fala para o seu irmão, por que você está com medo, irmão? Não, fala com voz de profeta, faz uma cara de leão. Por que você está com medo, rapaz? Homens de pecado. Qual o tamanho da fé desses caras? Fala comigo, pequena. Ele não falou para o centurião que não conhecia a lei. Ele está falando com os discípulos que conheciam sobre a Torá, sabiam tudo, irmão. Mas a fé deles era pequena. Por quê? Porque em meio à tempestade eles não sabiam que tinha uma voz que acalmava a tempestade. Quem está entendendo? E ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e fez completa bonança. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Deus está aqui essa manhã. Jesus está aqui para trazer bonança para a sua vida, bonança para o seu chamado, para o seu ministério, para a sua vida conjugal. Jesus está aqui essa manhã. Por isso, em nome de Jesus, eu profetizo sobre você, não uma fé pequena mais, mas uma fé grande, daquele que entendeu quem Jesus Cristo é. Porque mesmo perto de Jesus, esses caras falavam assim: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Sendo que o centurião, que não conhecia sobre as leis, falou para Jesus, falou assim: olha, eu sei quem é esse cara. O que ele fizer vai mudar minha vida, o que ele falar vai mudar minha vida. Imagina se os discípulos pudessem entender isso, irmão. Você acha que eles estariam com medo da tempestade? Quem acha que sim, diga amém. Eles não tem como ter medo, irmão. E é por isso que nessa vida, por mais que venha aflição sobre nós, porque realmente, irmão, tem dias que o céu vai fechar, tem dias que o choro vai vir, tem dia que as pessoas vão nos frustrar, tem dia que vai faltar dinheiro. Mas sabe o que a pastora Reis falou? É muito forte. Se tudo isso que você está vivendo fosse uma mentira, ainda valeria a pena? Eu posso dizer por todo mundo aqui, com certeza. Porque por causa de Jesus eu aprendi que apesar da dor, eu sou vencedor. Eu aprendi que mesmo em aflições, eu tenho alguém que me dá um bom ânimo. Eu aprendi que mesmo em meio a lutas, eu sei que existe alguém que luta a minha guerra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Então, os homens andavam com Jesus, dormiam ao seu lado, mas não eram capazes de perceber quem era Ele. Melhor ainda, não eram capazes de perceber a voz dEle. Aí eu olho para a igreja e vejo tanta gente que diz que tem fé no Senhor, que diz que conhece Deus, mas dorme com Jesus, parece que acorda com Jesus, mas ainda não entendeu quem é o seu Deus. Na primeira dificuldade, se espirra. Na primeira dificuldade, começa já a desanimar. Deixa eu te falar, irmão, não para de olhar para baixo, começa a olhar para cima. Começa a olhar para cima. Jesus nos ensina: olha para o céu, olha para o monte, de onde virá o meu socorro.
o meu socorro vem do Senhor. Olha para os passarinhos, eles não semeiam, não colhem, mas eles estão com comida o dia inteiro. Olha para o céu, para de olhar para baixo. Você não nasceu para andar assim igual galinha, você nasceu para andar como águia, visão nas alturas. Em nome de Jesus, quem está aí, diga amém. Então fala comigo assim: fé é confiar na voz daquele que pode tudo. Fala mais forte: fé é confiar na voz daquele que acalma tempestades. Eu vi um pastor falar uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou assim: olha, essa pandemia a gente aprendeu que o medo cria montanhas. E de verdade, quantas coisas nós criamos, quantas montanhas nós mesmos criamos. E quando Jesus fala sobre mover montanha, Ele não está falando apenas de montanha geográfica, irmão. Ele está falando das montanhas que você coloca na sua vida. Porque o que é montanha, na verdade, se não é um próprio bloqueio, uma própria barreira. Então essa manhã, para você entender, irmão, Deus tem para você uma fé que é capaz de mover qualquer montanha. Qual é a montanha que está te afligindo? Qual é a montanha que está entre você e seu chamado? Qual é? Ah, pastor, quando eu estava numa igreja, eu recebi uma palavra que me desanimou demais, eu abandonei meu chamado. Irmão, hoje tem fé para você mover essa montanha. Talvez a sua montanha é o seu relacionamento conjugal. Pastor, tem uma montanha no meio do meu relacionamento com a minha esposa. A gente não se dá bem, a gente não é feliz. Deixa eu te falar, irmão, hoje tem uma fé que vai mover essa montanha. Sabe, Deus tem chamado um exército do Senhor, pessoas que estão dispostas a ouvir a voz dEle. Irmão, é tempo de fé para a nossa vida. É tempo de fé para você. Erga sua mão, quero orar por você. Em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo que venha uma fé sobrenatural, Deus. Uma fé inteligente, uma fé racional, mas uma fé sobrenatural. O poder de Deus invadindo a terra. O céu invadindo a terra, Deus, em nome de Jesus. O reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é a justiça, a paz e a alegria. O reino de Deus, que é o poder de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, nós sairemos aqui essa manhã com o nosso coração ativado para viver milagres em fé. Eu declaro em nome de Jesus, nós sairemos aqui dessa manhã com o nosso coração ativado, com os nossos ouvidos aguçados para ouvir a voz daquele que é todo poderoso, para andarmos em fé, em nome de Jesus. Quem crê nisso, dê uma glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor, dê um brado de vitória a Ele. E olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Vamos ler junto comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Pois salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Irmão, pega esse versículo que você nunca mais esquecer na sua vida. Vai, Amandio. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Pegou? Com essa voz grossona? Pegou ou não? A gente sabe que a nossa salvação é pela graça. Amém ou não amém? E o que é graça? Fala comigo. Favor imerecido. Não, mas aguça esse I aí. Imerecido. Vai lá? Para sua religiosidade cair agora. Vai lá. Graça é favor imerecido. Eu vou abrir uma passagem aqui. Romanos capítulo 4. Versículo 1, olha o que a Bíblia diz. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha,
mas confia em Deus, justifica o ímpio. Sua fé lhe é creditada como justiça. Quem conhece sabe que eu gosto de teatro, né? Eu quero 2 homens aqui, vem cá. O Val e o Johnny. Aproveitar que o Johnny já está em pé, vem cá. Fala comigo, graça é favor imerecido. Você pode falar, irmão, fé e graça andam juntos. Porque a sua salvação, a minha salvação, ela veio pela graça. Só que tem uma vírgula, mediante a fé. Você precisa entender isso. Porque a gente só pensa que é só a graça. Não, a graça de Deus. Irmão, presta atenção, é a graça, mas é mediante a fé. Você precisa ter fé no coração que a graça de Deus te trouxe salvação. Quem está entendendo? Diga amém. E tem uma diferença entre você ter uma vida pela fé, pela graça, e ter uma vida pela lei. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando aqui, olha, lembra de Abraão? Abraão, ele foi justificado por Deus como? Pelo que ele fez? Porque se foi pelo que ele fez, ele vai até se gloriar, mas não diante de Deus. E ele fala assim, Abraão creu em Deus. Jesus não tinha nem vindo ainda, irmão. Maria não tinha nem nascido ainda. Só minha sogra estava quase para nascer naquela época. Mas, olha, para você entender, irmão. E nessa época, a graça de Deus já estava sendo estabelecida para Abraão. Que conhecia Deus, cara. Que ouvia a voz de Deus e teve fé. Se você vai na galeria dos heróis da fé, Hebreus 12, fala que pela fé Abraão ofereceu Isaac. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. E ele fala aqui, aí vem o escândalo da graça de Deus para nós, que é aqui, ó, o 4. Ele está falando o seguinte: quem tem mais cara de trabalhador aqui? Esse aqui, né? Vamos pegar um trabalhador todo arrumadinho. Tá perfeito, vem aqui desse lado, você é o trabalhador, tá? Vem cá, Val. Você vai ser o não trabalhador. É shortão mesmo, aqui todo mundo junto. Eu sou treinador, futebol, vamos pra cima. A Bíblia fala o seguinte, que esse cara aqui, olha só, o salário do homem que trabalha não é um favor, mas é uma dívida. O que significa isso? Significa que ele acorda cedo, 4h59, né? E aí ele faz o planejamento dele, toma o cafezinho dele. Na verdade, olha a cara do Johnny, se ele é um cara de trabalhador, velho. Olha isso, cara. Vai para o computador e começa a trabalhar, e trabalha, e faz tudo o que ele tem que fazer, vai atrás do cliente, imprime as paradas, faz tudo, acorda assim, nem almoça, porque às vezes é um esfirra mesmo, vai embora, come uma esfirrinha de leve, trabalha. Chega o fim do mês, o que ele vai receber? Mais forte. Tá, o salário para ele é um favor ou é uma dívida? É uma dívida. Ele precisa receber o trabalho. Ele não trabalhou? Então tem que receber. Quem está entendendo? Então eu dar o salário para ele, imagina que eu sou o patrão dele. Vou te dar um favor aqui, seu salário, uma benção. Não, é uma dívida que eu tenho com ele. Eu vou dar para ele. Você trabalhou, não trabalhou? Então você merece, não merece? Então toma. Quem está entendendo? Esse aqui é esse cara. O que trabalha pra caramba, que pelo braço dele, né, pelo esforço dele, ele consegue as coisas. Ele está trabalhando, está acordando cedo, está fazendo as coisas. E aí o que a palavra diz? Que tem um outro cara, que é esse aqui. Não acorda cedo, acorda tarde, não trabalha, só toma tereré o dia inteiro. Olha Deus revelando aqui. E esse cara, chega o fim do mês, ele vem com a maior cara lambida para o patrão, para receber. E sabe o que é o pior, irmão? O pior dessa história não é esse cara não trabalhar e querer receber. O escândalo dessa história é o patrão dar o salário, mesmo sem merecer. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Deixa eu falar uma coisa assim, 2 tipos de pessoas: aquelas que pensam que vai conquistar a graça de Deus pelo seu próprio esforço,
que vão acordar cedo, ler a Bíblia e tudo mais, e vão fazer merecer. Eu vou merecer a salvação de Jesus na cruz. Eu vou fazer tudo o que eu puder para fazer Jesus. Ó Jesus, eu estou fazendo aqui por merecer, hein? Olha lá minha bênção, hein? Eu vou orar aqui para ganhar com o Senhor. Eu vou dar 10, quero 1000. E vai embora, e começa a fazer porque ele acha que é o braço dele. Para ele não é graça, para ele é lei. O que ele está fazendo não é o amor de Deus. O que ele está fazendo é por obrigação. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você precisa entender, orar não é obrigação. Orar é um privilégio de estar na presença do nosso Deus. Por quanto tempo eu orei obrigado? Por quanto tempo eu fiz oração porque era obrigado a orar? Até eu encontrar Jesus e entender que orar não é porque eu tenho que fazer. Orar porque eu amo, é um privilégio estar na presença dEle. Orar é falar com o meu Pai. Orar é desfrutar de um Deus que é Pai. Quem está entendendo? Esse tipo de pessoa não entendeu a graça de Deus. Talvez você está aqui, irmão, você está achando ainda que o seu papel é fazer tudo que você puder, o melhor que você puder para chamar a atenção de Jesus. Deus não está preocupado com o seu melhor para chamar a atenção dEle. Ele está preocupado com o quanto você ama Ele. E ninguém ama obrigado. Ninguém se apaixona obrigado. A gente se apaixona porque conhece a pessoa. Eu só consigo amar, eu só me apaixonei pela Raíssa porque eu conhecia a Raíssa. Eu só amei a Raíssa porque comecei a dormir e acordar com ela. Amar é um sentimento que é fruto de relacionamento. Então o que Deus está dizendo para você essa manhã, irmão, que a sua fé, se estiver aqui, no seu braço, não dá certo. Porque não é pelo seu esforço, é pela graça, mediante a fé. E tem outro tipo de pessoa, que é esse aqui, que sabe o lugar dele, que sabe que melhor é estar na presença de Deus do que em mais outros lugares, de que sabe que não tem esforço para pecar, não tem esforço para vencer pecado. A gente não vence pecado, irmão, a gente se apaixona por Jesus. Quem venceu o pecado foi Ele. Deixa eu falar uma coisa, irmão, se tudo que você pensa que pode fazer para você ser bom, para você ir para o céu, se fosse pela sua obra, pelo que você ser bonzinho aqui na terra, dar doação ali para as pessoas carentes, se fosse isso que te levasse para o céu, Jesus não precisaria ter vindo. Ele veio para fazer aquilo que a gente não podia fazer. Ele veio para mostrar, filho, descansa, porque enquanto você descansa, eu vou na sua guerra. Presta atenção, irmão, você pode estar armado, capacete da salvação, couraça da justiça, com todas as armaduras, mas não esqueça, quem luta a sua guerra não é você, você não é o Popó, você é filho de Jesus. Quem luta a sua guerra é Ele, porque Ele não perde nenhuma batalha, irmão. A gente perde, mas Ele não perde. Então a fé, para ouvir Jesus e crer, e aumentar o coração e mover montanhas, não é uma fé embasada na lei, é uma fé embasada na graça, na voz dEle. Como o centurião que não conhecia nada de lei, conhecia só Jesus, mas teve uma fé tão grande, que ninguém teve igual. Eu não sei você, mas eu quero sair essa manhã. Eu quero que Jesus encontre em mim, olhe para o Ebers e fale assim, eu nunca vi em Campo Grande um cara com uma fé dessa. Não porque eu entendi que eu sou bom, irmão, mas eu entendi que eu não sou bom, mas Ele é bom. Eu entendi que eu não canto, não adoro, não devolvo meu dízimo, porque está escrito aqui para você fazer. Eu faço isso porque tudo é dEle, tudo é para Ele. Se Ele controla a minha vida, então a minha voz é a voz dEle. O meu coração é o coração dEle, o meu olhar é o olhar dEle. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, você foi enxertado em Jesus, você foi enxertado em Jesus. Sabe o que é isso, irmão? Deus pegou você e pum, colocou em Jesus, como uma mulher que está grávida, que tem uma criança dentro da barriga dela. Aonde a mãe vai, a criança vai. O que a mãe come, tudo que a mãe faz, a criança faz. Sabe por quê? Porque ela está dentro, nós estamos dentro de Jesus. Se Ele é bom, a gente pode ser igual a Ele. Se Ele está feliz, a gente está feliz como Ele. Tudo que Ele tem, nós temos. Ele morreu como um unigênito para se tornar primogênito. Quem está entendendo essa manhã? Eu não vou ficar mais gritando aqui não. Alguém pode dar um glória a Deus mais forte, irmão?
Jesus está aqui, e de verdade eu quero chacoalhar você. Já era para você estar pulando essa cadeira, aplaudindo ao Senhor. Não espera um comando, irmão. Jesus está aqui para te falar: para de andar pela sua vida, começa a andar pela minha vida, começa a descansar. Eu tenho para você um caminho de fé, escute a minha voz. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Hoje é um dia que nós vamos ter uma unção derramada sobre essa igreja hoje de fé. Nós não vamos parar, irmão. Nosso coração não é status e fama e dinheiro nessa terra. Eu não sou o pastor rico da igreja dos irmãos pobres. Nós somos uma comunidade, uma família em que Jesus é tudo em todos e todos estão em Jesus. E aqui tem uma mesa muito grande que cabe todo mundo. E quando não caber mais, a gente vai aumentar essa mesa para mais culto. E quando não caber mais, a gente vai aumentar mais ainda, porque chega da religião colocar montanha entre eu e Deus. É tempo da gente tirar as montanhas e mostrar Jesus que rasgou o véu. Levanta sua mão em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar essa manhã, Deus, e queremos declarar, Jesus, nós não queremos andar pelas nossas obras aqui na terra. Eu sei, Deus, que o nosso coração é vaidoso, e a gente tem mania de achar, porque a gente acorda cedo para vir na igreja, o Senhor tem a obrigação de nos abençoar. Mas não é assim, Senhor. Eu sei, Deus, que nós somos abençoados porque você já nos abençoou. E em nome de Jesus, Pai, que venha sobre nós uma porção nova de fé, que venha sobre a nossa vida hoje uma porção nova de audição espiritual para ouvir a sua voz mesmo em meio à tempestade. Jesus, tudo que nós queremos não é nada, é só uma palavra sua, Jesus. É só uma palavra sua para dar destino para o nosso coração. Só uma palavra sua para mudar a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, esse é o nosso coração. Essa é a nossa oração essa manhã, em nome de Jesus. Quero que vamos adorando ao Senhor. Essa é a nossa oração essa manhã, Pai. Parecia um domingo normal para você, mas Deus estava aqui para te esperar, para marcar a sua vida, para colocar uma fé no seu coração que muita gente não vai entender. Tem pessoas aqui que precisam tomar decisões. Eu quero te dizer, irmão, como profeta de Deus, a partir de hoje a sua decisão não será mais por você, pelo seu raciocínio, pelo seu conhecimento. As decisões que você irá tomar na sua vida serão pela fé. Eu declaro sobre você a autoridade para andar em fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos, ó Pai, nós cremos, Jesus, nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor. Jesus, o mediador de uma nova aliança, o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Ainda uma vez mostra a mudança das coisas, coisas que são feitas para coisas que permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Eu profetizo sobre você o fogo de Deus consumindo o seu coração para uma semana incrível. Eu profetizo sobre você que você não vai retroceder, você vai avançar em fé por essa terra. Os melhores empregos, as melhores casas, os melhores carros, as melhores comidas, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você uma vida extraordinária, e que a graça de Deus te acompanhe e te guarde e faça brilhar o seu rosto, em nome de Jesus. Só você que crê, a sua mão bem alto, aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus.